Um abraço muito carinhoso a você que acompanha a programação da TV Canção Nova. Como família, nós nos encontramos no nosso Gente de Fé especial, conversando com o padre Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova, aonde aqui durante o programa, conhecendo mais de perto, e bem mais de perto mesmo, né, padre? O padre Jonas, a gente vai conhecendo a Canção Nova e os desígnios de Deus para todos nós como família. Padre Jonas, qual foi a sua primeira experiência quando o Senhor percebeu que Deus estava trazendo para a igreja o novo carisma chamado Canção Nova? Fui ficar pequenininho desse tamanho, não é? Eu me senti assim, pequeno demais, pequeno demais. Daí eu entendi, justamente usando as devidas proporções, não é? Daí eu, por entender o que sentiram os profetas, né, quando foram escolhidos. Jeremias que volta para o Senhor e diz: eu sou apenas uma criança, né? Eu nem sei falar, como é que eu... Isaías que ficou terrificado, e assim para frente, né? Amós, Eliseu, que quando Elias joga o manto sobre ele, eu, por entender o que esses homens de Deus sentiram, repito, guardadas as devidas proporções, né? Eu sou um homem de Deus desse tamanhinho, né? Enquanto eles são grandes homens de Deus. Mas é que está, o que um homem de Deus sente, o outro acaba sentindo também, mesmo que em grau menor. Né? Daí eu os entendi. Né? A gente se sente realmente pequeno, incapaz, e só pode depois dar graças a Deus, uma vez que foi o Senhor que me escolheu, agora o problema é dele. Né? Eu me entrego, eu faço tudo. Ele podia ter escolhido tantos outros bem melhores, bem mais capazes, né? Mas escolheu a mim, agora o problema é dele, não é meu. Algum fato marca a sua escolha a respeito da Canção Nova para ser o fundador dessa obra? Alguma coisa marca? Isso, algum fato que foi o marcante? Bom, eu estava viajando de Lorena para Queluz, justamente na festa de Cristo Rei, do ano de 1977. E durante aquela viagem, e de trem, é que está o mais importante. Veja, em 1977 ainda havia o trem, e era o trem de aço. Portanto, a melhor maneira de viajar por aqui era esta, porque era muito mais fácil você pegar o trem em Lorena, onde eu morava, descer lá em Queluz, uma viagem rápida, confortável, aqueles vagões do trem de aço, inclusive naquele tempo era ar-condicionado dentro do vagão e tudo mais, um preço muito módico, porque trem nunca foi tão caro assim, né? Você chegava rapidinho em Queluz. Eu estava viajando, porque ia começar o encontro naquele fim de semana. Sim. E durante aquela viagem, Deus toca o meu coração assim, de maneira inusitada, né? De eu fazer a proposta, quem quer deixar a sua casa, quem está disposto a deixar a sua casa, seu trabalho, seus estudos, até mesmo o seu namoro, para vir viver em comunidade. Né? Deus me inquietou aquela viagem inteira. Padre, só um pequeno parêntese. Esse toque de Deus em sua vida, existe algo de particular que acontece com o Senhor que o ajuda a identificar que Deus está me tocando? Existe. O acompanha até hoje? Acompanha. O que é? Bom, eu não sei dizer o que é. Aí que está o interessante. Você percebe que naquele momento, né, é Deus agindo com você. Mas o senhor percebe aonde? Percebe em suas emoções, percebe no seu pensar? Sim. É uma intuição, é interior. Não é? Se eu chamo de emoção, isso não está correto, porque não se trata de uma emoção. Mas eu podia até mesmo dizer assim, se trata de uma moção, alguma coisa te movendo de maneira diferente. Ali o senhor se sentiu desafiado a fazer essa proposta àqueles jovens. Exatamente. E para você perceber que é assim, porque é a mesma sensação de quando eu me propus começar com os encontros de jovens. Foi a mesma? Mesma. A sensação
é a mesma. Agora, é difícil dizer, não é? O que a gente sente, mas que sente que é diferente, não é coisa minha, não é coisa dos outros, não é resultado dos meus pensamentos, não é resultado daquilo que eu vinha. Claro, eu tinha ideia de comunidade, eu já falava de comunidade, já falava, né? Tanto assim que às vezes, próprias pessoas da comunidade se questionam ou me questionam, não é? Como é que foi naquele dia que eu estava viajando de trem, se eu já falava de comunidades, já falava de viver em comunidade, mas era totalmente diferente. Naquela hora eu percebi, era Deus me movendo. Tanto assim que eu disse para ele, olha, Senhor, é uma coisa tão absurda eu chegar nesse encontro e dizer quem está disposto a deixar casa, estudo, trabalho, até mesmo namoro, para virmos viver em comunidade, é uma coisa tão absurda, né, que eu vou fazer. O Senhor está me inquietando tanto que eu vou fazer, né? E a prova vai ser justamente se algum jovem topar aquela parada, né? Eu, para mim, tinha quase a certeza que ninguém iria topar, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza que haveria jovens que iam acolher, né? Então, até vamos dizer, humanamente, eu achava, não, ninguém vai, eu vou soltar assim, ninguém vai, e eu vou ficar muito tranquilo. Mas ao mesmo tempo havia uma outra intuição, aí eu percebo, era essa intuição divina, era essa moção de Deus dizendo, não, haverá gente que vai levantar a mão e não serão poucos. Realmente eu fiquei surpreso quando naquela noite uma grande parte de jovens levantaram a mão. Já havia no senhor a noção de que ali tratava-se de um novo carisma para a igreja? Não, porque eu nem entendia bem de carismas assim. Quando foi que o Padre Jonas começou a entender que era um carisma? Foram alguns anos depois, eu diria assim uns 4, 5 anos depois, aí por 82, 83, não é? Era resultado também das pregações que eu fazia, porque o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, né, fala em dons, ministérios e obras. Então eu explicava assim, o que é uma... O primeiro eu explicava o que era dom, depois o que era ministério, portanto um serviço a Deus, usando o dom, né? E eu explicava o que é uma obra. Uma obra é justamente algo que Deus mesmo inspira. A iniciativa é de Deus. Deus quer fazer surgir ali uma obra nova, né? E para isso Ele dá os carismas, Ele dá os ministérios, né? Para que essa obra possa acontecer. E para as pessoas poderem entender, lá naquele começo, com muita modéstia, né? Até assim temeroso, que as pessoas não ficassem estranhando, eu dizia, por exemplo, né? A canção nova. Isso que nós estamos começando, esse trabalho todo que nós fazemos, é uma obra de Deus. Deus explicava, para isso Deus deu carismas, para isso Deus suscitou ministérios, para que essa obra realizasse. Daí eu explicava, veja, por exemplo, obras que se dedicam à recuperação de viciados, obras que se dedicam à recuperação de meninas desencaminhadas, obras para atender crianças, né? São diferentes obras que Deus vai suscitando. E Deus está suscitando aqui na Canção Nova uma obra. Então eu explicava já, usando a Canção Nova. Foi aí que eu comecei a perceber que realmente ela era uma obra de Deus, né? E daí eu comecei a chamar aquilo também de carisma, porque num sentido bem amplo, né? Aí existe um carisma para fazer a obra existir. Quer dizer, um carisma próprio, quer dizer, na verdade, um jeito próprio, numa obra específica. Exatamente. Que era a Canção Nova. E o senhor foi descobrindo-se à medida em que ia explicitando todas essas realidades para aquele jovem. Perfeito. Aí que está o interessante da coisa. Eu digo sempre, eu nunca quis ser fundador, né? Porque eu imagino que podia acontecer assim, um padre, né, um padre muito mais competente do que eu, um padre muito mais maduro, né, um padre muito mais experimentado, que chega num tempo e diz assim, diante dessa necessidade que o mundo está, que aqui essa região está, né, eu vou, né, fazendo um plano, né, começar uma fundação, né? E, então vou convidar pessoas, vou escrever um estatuto, uma regra de vida e coisas assim. Não foi nada disso, né? Não é que eu
quis fazer isso, que eu me sentei para fazer isso, que eu fiz um projeto para isso. Não, as coisas foram acontecendo, né? Eu fui me admirando, eu fui me espantando, eu fui me atemorizando, não é? Meu Deus do céu, até onde vai isso? Onde é que eu vou chegar com isso? Né? A gente vai às apalpadelas, né? É como mesmo um cego que vai às apalpadelas. Sabe que Deus o está conduzindo, mas não sabe onde é que vai chegar. Ainda existem temores? Não, hoje não, graças a Deus. Não é? Há temores assim, né? Meu Deus, onde é que o Senhor vai me levar ainda? Né? O que mais falta a tudo isso? Mas ao mesmo tempo, e você acabou me emocionando, graças a Deus já foram tantas demonstrações de que é Deus que rege esta obra, que hoje eu posso dizer, como eu cantava, foi uma das primeiras músicas que eu compus, das primeiras músicas que eu compus, Senhor meu amigo, assim lado a lado, eu caminho confiante, onde fores eu vou. Senhor, não pergunto para onde me levas, se tu queres, eu quero, se tu fores, eu vou. Quando eu compus essa música, eu mesmo fiquei admirado da letra, eu fiquei espantado, eu disse, o que eu disse? Né? Senhor meu amigo, assim lado a lado, é bonito, né? Mas depois que eu fiz, Senhor meu amigo, assim lado a lado, eu caminho confiante, onde fores eu vou. Aí já estava me arriscando, mas pior a segunda parte, Senhor, não pergunte para onde me levas, se tu queres, eu quero, se tu fores, eu vou. Eu diria na sua linguagem, estou frito, não é? Mas hoje, depois desses anos todos, especialmente depois desses 25 anos de Canção Nova, Deus já deu tantas demonstrações que é Ele quem rege esta obra, que eu seria tolo se eu não confiasse. Padre Jonas, o senhor falou de uma intuição, de um modo particular como Deus se revela ao Senhor. Isto é uma forma de relacionar-se. E é bonito falar sobre isso porque Deus não se relaciona comigo como se relaciona com o Senhor. Certamente. Porque somos duas pessoas. E é muito exato isso. Não? Então, assim como o meu relacionamento com Deus, porque é um relacionamento que busca se estreitar, se estreita e cresce, o seu também. Como foi que caminhou ao longo desses anos esta intuição, essa forma de relacionar-se com Deus, de saber ouvi-lo? Como foi que ela cresceu? Em que ponto ela está hoje? Sim. Bom, foi uma questão de muita docilidade, né? De muita docilidade mesmo, de muita obediência. Eu sinto que aquilo que o profeta diz, aquilo que o Salmo fala, né? A cada dia Deus foi afinando o meu ouvido. Né? O profeta fala em ouvido, eu diria muito mais o meu coração. Deus age muito mais em mim com intuição. Né? Eu intuo as coisas. O veículo que Deus usa é o veículo da intuição, não é da mente, não é das ideias, não é das emoções, é da intuição. Então, Deus ia me dando intuições. Né? Deus ia me falando ao coração, sabendo que não se trata de emoções, mas Deus ia me falando ao coração. E eu ia sendo dócil. Elas hoje são mais claras? Continuamente mais claras? Cada vez mais claras. Antigamente eu demorava tempo para perceber que aquilo era de Deus. Hoje não, hoje é muito rápido, muito rápido. E isso, eu digo, é terrível, né? Porque você, no instante, percebe, Deus aí está falando, Deus aí está se mostrando, eu não posso voltar atrás. Eu só posso obedecê-lo, eu só posso seguir. E esta é a forma como habitualmente Deus fala com o Padre Jonas. Exatamente. Algumas pessoas até dizem, já houve pessoas que me perguntaram diretamente, o senhor tem aparições, tem visões, né? Tem locuções interiores, coisas assim. Houve um padre muito amigo que me pôs na parede do jeito que está me pondo agora, né? E dizendo para mim, me diz uma coisa, seja assim, aberto. Seja franco, conta a verdade. Isso, exatamente. Isso tudo que o senhor fala, a segurança que o senhor tem quando o senhor prega a respeito dessas coisas, não é?
só pode se explicar se o senhor teve uma visão, uma aparição. Jesus lhe aparece, Padre Jonas? Não. Não, e nunca. Aí é que está. Não é? Deus exige, mais uma vez, você me emocionou, bandido. Deus exige de mim fé. Fé, fé. Porque se eu tivesse uma aparição, uma visão, então eu tenho uma certeza humana. Deus me falou audivelmente. Deus me apareceu. O Nossa Senhora me apareceu. Meu pai Dom Bosco me apareceu. Eu vi. E eu não posso negar que eu vi, eu escutei. Né? Mas Deus me leva, Ricardo, com rédeas curtas. Porque se eu tenho uma visão, eu tenho um privilégio. Eu sou diferente dos meus irmãos. Deus não me queria diferente dos meus irmãos. Porque, então, se eu tive uma visão, uma aparição do Senhor, você vai dizer, bom, se eu tive uma aparição, uma visão, o senhor pode acreditar nisso. Eu não tive visão nenhuma. Né? Como é que eu vou acreditar? Hoje eu entendo, Deus foi muito sábio. Para mim é muito duro. As rédeas dele comigo são muito curtas, mas Deus foi muito sábio. Hoje eu posso dizer para qualquer um, você pode acreditar tanto quanto eu, porque o único instrumento que Deus usou comigo foi o instrumento da fé. Né? Eu sinto simplesmente aquela intuição que eu fui percebendo pouco a pouco, que era Deus falando, era Deus se mostrando, era Deus se manifestando, era Deus apontando o caminho, né? E eu tinha que ser dócil, né? E aí que está, sendo dócil, porque se eu visse as coisas, tudo bem, mas eu não via. Sendo dócil, é como se eu não visse o primeiro passo, mas eu tenho que dar, eu não visse o próximo passo, mas eu tenho que dar o passo. Então eu dou o passo, e na hora que eu dou o passo, eu vejo que eu tenho chão debaixo do pé. Né? Daí eu me apoio, erguer o de trás. Exatamente. Daí eu me apoio naquele ergo de trás e não vejo nada na frente. Igualzinho Moisés, né? Que ele caminhava como se visse o invisível. É como eu caminho, Ricardo. Segura essa aí, Padre Jonas. Já está na hora do nosso intervalo. Que bom que nós já retornamos no nosso programa Gente de Fé, especial. Canção Nova, 25 anos, com o Padre Jonas Habib no programa, conhecendo a sua história, assim, a história que ela parece fonte inesgotável, porque à medida em que a gente vai conversando, não é, Padre Jonas? Existem como que veios preciosos, como fontes cristalinas que surgem, e a gente vai bebendo daquela água até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. É bem provável que exatamente por causa disso a Canção Nova, ela é Canção Nova. Exatamente. Por uma novidade que se atualiza de uma forma assim estupenda. Agora me diga uma coisa. Isso foi culpa sua desde o início do programa, porque no mínimo 5 vezes o senhor citou a palavra profeta. É mesmo? É. E nenhuma das outras vezes o senhor fez isso. E o Padre Jonas, durante algum tempo, fez palestras. Sim. Depois o Padre Jonas deixou de fazer palestras. O Padre Jonas tornou-se um pregador. Sim. Durante muito tempo o Padre Jonas foi um pregador. Mas já faz também muito tempo que o Padre Jonas também deixou de ser um pregador e tornou-se um profeta. O senhor não tem mais pregado. O senhor tem profetizado. O senhor aceita que foi assim que Deus fez? Bom, é duro aceitar, ainda mais em público, né? Mas eu sou obrigado a aceitar no seguinte sentido, que profeta é aquele por quem Deus fala. Né? Profeta é aquele que Deus usa para falar. Deus precisa falar, Deus quer falar. Embora Deus... não seja só isso, né, Padre? Sim. Porque o profeta, então, ele é dócil, ele deixa Deus falar, ele corre todos os riscos, né? Ele tem a coragem de dizer aquilo que Deus quer que se diga, do jeito que Deus quer dizer, né? E tudo isso inclui muitos riscos. E por isso, justamente pela sua docilidade, pela sua obediência, né?
Deus o vai usando cada vez mais. E quanto mais Deus usa, é claro, cada vez mais o instrumento vai ficando afiado, igualzinho a faca do açougueiro, né? A faca do açougueiro é muito amolada, porque ele usa continuamente. É aquela que já tem o jeito da mão. Exatamente. Né? Já encaixa no calo. Exatamente. Então, vamos dizer, Deus se habitua com a gente se habitua com Deus, e Deus vai falando. Né? Nesse sentido, eu realmente aceito, né? Porque até mesmo quando eu vou para as pregações, quando eu vou para as palestras que acontecem nos acampamentos, etc. Já estou habituado a isso, né? Eu me preparo, mas na verdade as coisas acontecem no momento. Já a gente vai tocar nesse assunto, mas eu gostaria de falar um pouco, na verdade, ir um pouco além a respeito desse seu ser profeta. Por isso que eu disse que não é somente isso que o senhor se referiu, que faz com que um profeta seja um profeta. Quer dizer, alguém através de quem Deus fala. Eu aprendi, Padre Jonas, que um profeta ele é um desígnio de Deus para um tempo específico. Que Deus suscita profetas para um tempo específico da história do povo de Deus. E através do Padre Jonas, então, eu entendo, porque o aceito e o assumo como profeta, que existe através do Senhor uma profecia para a igreja de hoje, para o mundo de hoje, para o homem de hoje. Sim. Por favor, nos explicite a sua profecia. Não, então a minha profecia é Canção Nova. Ela é a profecia de Deus. Lá no começo de tudo, quando eu estava começando os encontros de jovens, caiu na minha mão um livro que se chamava Homens Novos para o Mundo Novo. Né? Esse livro me fez muito bem. Mas só que depois eu voltei a reler esse livro e eu disse, como é que eu encontrei tanta coisa nesse livro que ele não diz? Né? É porque Deus me falou muito mais do que aquilo que estava no livro. E daí Deus me deu a intuição clara do que o que Ele queria fazer comigo era justamente isso. Né? Homens novos para um mundo novo. Isso era uma grande aventura, né? Dentro da qual também eu me sentia pequenininho, mas vamos lá, não é? E entrei nessa empreitada com Deus. E hoje eu vejo que é isso que a Canção Nova faz. Primeiro, Deus vai fazendo na Canção Nova homens novos para um mundo novo, e ao mesmo tempo a Canção Nova vai provocando como fermento, né? Outros, claro, hoje nós vemos homens e mulheres novos para formar um mundo novo. Então tudo aquilo que nós vivemos, o viver da providência, né? O viver reconciliados, a nossa espiritualidade, sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, essa docilidade, ao mesmo tempo homens e mulheres vivendo em sadia convivência, vivendo a missão de evangelizar e evangelizando praticamente 24 horas por dia, onde eu sou um evangelizador. Tudo isso é uma maneira nova de ser, não é? É um novo jeito de ser. E me parece que esse é o desígnio de Deus. Não é? Por exemplo, o programa passado nós gastamos falando da Divina Providência. Uhum. Não é? Isto é realmente algo muito novo, né, para a igreja e para o mundo. Como você dizia, isso remexe com a própria igreja, cutuca a igreja, cutuca o mundo secular e o mundo capitalista. Né? E muitas coisas. Também o nosso homens e mulheres vivendo em sadia convivência, né? O fato de nós vivermos juntos. Claro, cada casal tem a sua casa, os rapazes têm as suas casas, as moças têm as suas casas, mas coisa que nunca aconteceu em nenhuma obra, em nenhuma congregação, né? Onde nós vivemos todos juntos, onde trabalhamos completamente juntos, né? Estamos aí sempre em contato, né? E também não apenas estamos próximos, mas existe afeto entre nós. Nós somos uma família de irmãos, onde nós nos amamos, onde os rapazes amam as moças amam os rapazes, os casados amam os solteiros, né? E as crianças, e os adolescentes e tudo mais. Então, isso tudo é uma novidade para o mundo, né? Nesse sentido, realmente,
Deus me fez ser uma profecia para os tempos de hoje, porque no fundo, eu estou na base disso, eu estou à frente disso, e essa profecia está acontecendo. Do Padre Jonas Abib, profeta para uma comunidade profética. Como é que foi essa caminhada? Foi tudo que nós vivemos nesses 25 anos, não é? Eu nunca ousaria dizer isso, não é? Você disse, e eu aceito, porque no meu interior é assim. Não é? É por isso que eu insisto que a Canção Nova seja aquilo que ela deve ser. É por isso que eu insisto que eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu, porque eu sou muito pequeno para ser uma profecia para esse mundo, muito pequeno mesmo, e muito frágil, né, para ser uma profecia para o mundo, uma profecia para a igreja. Não é? É preciso que a Canção Nova o seja, que ela realmente fale ao mundo, que ela realmente clame diante desse mundo, que há uma maneira diferente de ser, há uma maneira diferente de viver, há uma maneira diferente de avançar, há uma maneira diferente de ser cristão, de ser católico, não é? Há uma maneira diferente de ser gente, que inclusive enche a alma, isso dá realização, isso dá alegria, não é? E isto nos empurra para frente, e vale a pena ser isso, vale a pena todos os sofrimentos, todas as dores. Então, nós mostramos para o mundo uma maneira de ser, nós mostramos para o mundo uma maneira de viver. As duas coisas se completam, não é? São distintas. Há uma maneira de ser diferente, há uma maneira de viver diferente. E isso nós mostramos para o mundo. É por isso que eu insisto. Os meus filhos precisam viver o nosso carisma, porque só vivendo é que o mundo vai ser contagiado. Daí eu entendo tudo aquilo que Jesus disse quando falou a respeito do sal, da luz, e principalmente quando Jesus falou a respeito do fermento. Não é? Nós, hoje, somos enviados por Deus para sermos essa comunidade fermento. E aí, Ricardo, eu volto lá ao começo de tudo. Porque eu era padre novo, bem novo, eu estava começando apenas com missa para jovens e um pequeno grupo de jovens. E caiu nas minhas mãos um livro que era o resultado, era o trabalho de conclusão de curso de religiosos e religiosas que faziam um curso de pastoral. Né? Esse curso havia em São Paulo, havia no Rio de Janeiro, e demorava 2 anos, não era um curso assim, todos os dias, mas em época de férias e tal, eles se reuniam, um curso muito bem feito. Não é? E as pessoas eram formadas para a pastoral. E este grupo fez uma tese, a tesezinha, né? A tesina, como se diz em italiano, de conclusão do curso deles, sobre o seguinte: para que uma comunidade, ele até falava de comunidade de jovens, né? Para que os objetivos desta comunidade, deste grupo, né, aconteça, é preciso que um grupo menor, não é, se disponha a viver profundamente aquilo que é proposto para o grupo todo. Somente assim, não é, com esse pequeno grupo vivendo intensamente e sendo fermento para os outros, é que este grupo todo vai poder realizar aquilo. Aquilo foi uma intuição para mim, né, e foi isso que me levou a ir para grupos de jovens, e daí, porque eu percebia que os jovens precisavam de uma experiência de Deus, eu parti para encontros de jovens, para eles poderem ter a experiência de Deus. Já falei a esse respeito aqui nos programas que nós fizemos dos 25 anos. E tudo mais que Deus foi me levando a fazer. Foi daí que surgiu a comunidade Canção Nova. Para quê? Para que hoje nós, que somos um grupo grande, não é? Somos 600 pessoas consagradas na Canção Nova, sejamos esse fermento, hoje, num grupo muito maior. Não é? Então, aquela tese que caiu nas minhas mãos lá nos anos 1966, 1966. Eu ordenei em 64. Nossa, foi 10 anos antes do impulso para a comunidade. Sim. Não é?
Nos anos 66, 67, em 68 nós começamos os encontros de jovens, né? Interessante, eu não havia percebido. Em 68 nós começamos os encontros de jovens, né? 10 anos depois nós começamos a comunidade Canção Nova. Algo que eu nunca tinha percebido, não é? Então, lá nos anos 66, 67, Deus me dava nas mãos essa tese que eles fizeram, que me tomou. Eu vi, não só por aquilo que eles demonstravam, mas uma intuição. Eu vi Deus naquilo. Não é? Eu vi Deus naquilo. E eu investi a minha vida naquilo. Hoje estamos aí com aquilo que estamos, como você diz, hoje nós somos uma comunidade profética, né, para o mundo de hoje. Hoje somos uma comunidade profética para a igreja. Como foi que surgiu dentro do senhor, Padre Jonas, o fato de esta comunidade profética ser uma comunidade de trabalhadores? Primeiro porque Deus me fez sempre muito dinâmico, muito trabalhador, né? Eu não consigo ficar parado, né? Meu pai falava que tinha bicho carpinteiro no corpo, né? E estava sempre me movimentando e realmente, né, eu não consigo ficar parado. A gente acaba imprimindo também nos outros a mesma coisa. Claro, eu venho também do carisma de Dom Bosco, né? Eu sou participante do carisma de Dom Bosco, vejo que aquilo que eu vivo é também o carisma de Dom Bosco. Dom Bosco era muito da ação, muito de agir, de realizar, de trabalhar. Dom Bosco era um trabalhador incansável, né? Eu fui imprimindo isso nos nossos jovens e eu vi que também por carisma, né, e por disposição, por aceitação, eles foram se tornando muito laboriosos, né? Eu tenho um grupo de bons trabalhadores que gostam de trabalhar e que trabalham. Isso tudo deu como resultado o que nós somos hoje, né? Nós somos operários de Deus. O nosso relacionamento é de patrão e operário, né? De patrão e trabalhador. Uma comunidade profética, uma comunidade de trabalhadores. Sim. E uma comunidade de profunda espiritualidade. Sim. Isso nunca o assustou, não? Isto é, como formar uma comunidade envolvida num trabalho tão intenso como este, que é o trabalho que hoje envolve a Canção Nova, mas isso também já faz muito tempo, já faz quase 15 anos que esse trabalho... Nem vai em frente que eu já estou te respondendo. Por favor. Já cheguei lá, né? Aí, um outro livro, Deus é Maravilhoso, de épocas em épocas ele coloca certos livros na minha mão que são explosões. Então segura aí esse livro, porque vai contar para a gente no próximo bloco. Em boa companhia, não é? É isso que acontece. Daqui nós nos alegramos muito por você, que acompanhando esse programa e toda a programação nesses dias, celebra Deus que nos chama. E eu quero celebrar especialmente você que, acompanhando especialmente o Padre Jonas, conosco aqui no Gente de Fé, também já percebe que Deus também chama você para esta obra. Não hesite em dizer o seu sim. Ele é grande parte do caminho percorrido. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Você já sabe qual é o assunto, por isso você não vai perder o fio da meada não. Até já. Voltamos com você na alegria de celebrar a Canção Nova, celebrando a nossa vocação, nossa entrega, celebrando ser igreja, dar a nossa parte, dar a nossa vida por Cristo, por sua igreja, de uma forma tão concreta, não é? E com o privilégio de estarmos com o Padre Jonas, que é o fundador da Canção Nova, nos explicitando este carisma. E eu vou aqui tentando de todas as formas, tentando não atrapalhar, mas ao mesmo tempo com esta missão tão boa de trazer sua alma para fora, Padre Jonas. No finalzinho do bloco passado, nós conversávamos sobre 3 aspectos, que são seus, em primeiro lugar, mas que eles se realizam na comunidade profética, comunidade de trabalhadores. E eu lhe perguntava sobre a comunidade
de espiritualidade, quer dizer, a comunidade De orantes. evangelizadora, a comunidade orante, a comunidade, inclusive, eficaz, porque traz esta experiência com Cristo. Sim. E eu dizia a você que isso nasceu aliás, isso estava ligado também a um livro. Exato. Né? Que Deus de quando em quando põe um livro na minha mão e ele é uma explosão. Eu era bem jovem, não era padre ainda, né? Eu era seminarista, quando caiu nas minhas mãos o livro do Abbé Chotard, né? Alma de Todo Apostolado. É um livro ainda atual nos tempos de hoje, embora a linguagem dele seja daquele tempo. Aliás, o Abbé Chotard esteve no Brasil, não é? Ele é trapista. Né? Aqui no Vale do Paraíba nós tivemos uma trapa, né? A trapa Maristela, bem pertinho de nós, ali próximo a Pindamonhangaba. Né? Hoje o lugar tem um nome, eu não vou me arriscar aqui, porque eu não estou bem lembrado, mas quem é do Vale do Paraíba sabe, pertinho ali de Pindamonhangaba. Até foram eles que ensinaram o plantio do arroz naquela região. E o Abbé Chotard, né, trapista, né, portanto, veja, trapista, daqueles inclusive que não falam, né, o ano inteiro. É apenas na Páscoa e coisas assim. O Abbé Chotard escreveu um livro que se chama A Alma de Todo o Apostolado, onde ele fala justamente da oração, né, como alma de todo o apostolado. Mas é interessante, um homem que era trapista, mas que entendia de vida ativa, onde então, como um profundo contemplativo, fala a respeito de vida ativa, não é? Como ser um contemplativo na ação, não é? E ele mostra que a única maneira de haver eficácia é por trás de todo o trabalho haver uma profunda oração. Né? Na verdade, o homem e a mulher ser um místico, ser um contemplativo. Né? Do contrário, não haverá eficácia. E ele não é apenas conceitual, ele é muito prático. Né? Ele vai levando a gente com coisas muito práticas, muito concretas. Eu me encantei com aquele livro. E, acima de tudo, eu quis realizar profundamente, né, o que está. Na verdade, o senhor se identificou com o que ele ali escrevia, não? Mais do que me identificar, porque naquele tempo eu era tão pequenininho, né? Seminarista, mas eu me encantei, a palavra certa é essa, eu me encantei. Hoje eu entendo. Por que eu me encantei? Porque é assim, é o fenômeno da ressonância. Uhum. Não é? Se você dá isso você sabe, eu tenho que explicar para o público. Se você dá uma nota, um Mi, por exemplo, não é? Tudo que estiver no tom de Mi ali, né, vai ressoar. Né? Então, se há violão, se há violino, por ali, aquela corda vai vibrar. É o fenômeno da ressonância. Então, isso me encantou, porque realmente Deus já trabalhava em mim para eu ser assim. Não é? Mas não é que eu quis ser assim, não é que eu quis encarnar assim. Depois outra coisa, não é que eu li esse livro, agora então com o livro na mão eu vou fazer a receita. Não, esse livro me fez um bem muito grande. Esse livro tomou conta de mim. Passado muito tempo, Ricardo, né? Depois de tudo aquilo que Deus já havia feito, né? Já dentro da comunidade, eu fui dizer, meu Deus do céu, né? O que está, porque está ainda, né? Não é que estava, está no livro do Abbé Chotard, Alma de Todo Apostolado, é o que acontece conosco, é o que acontece comigo, claro, não em perfeição, mas é isso que acontece. Foi daí que eu compreendi uma coisa da qual eu falo muito, que é a eficácia sobrenatural da canção nova. O que é isso, Padre Jonas? Porque quando nós realizamos algo, Deus dá uma eficácia, de maneira que a coisa acontece. Eficácia quer dizer, a coisa acontece, a coisa se faz. Funciona. Funciona, né? E se percebe uma eficácia sobrenatural, né, nas coisas que nós fazemos. Por quê? Não é? É porque justamente atrás de todo o trabalho, e nós trabalhamos muito, né, existe uma alma orante. Né? E as pessoas perguntam, mas quando é que a canção nova ora? Né? Porque, com muito respeito eu falo, Deus inspirou outros carismas que eu até gostaria de ter e levar assim, por exemplo, como o Shalom, que é muito próximo à canção nova, que dedica uma manhã heroicamente, né? Dedica uma manhã à oração.
né? E começa os trabalhos apostólicos após o almoço, à tarde, à noite, né? Você viveu que também muito próximo, são muitíssimos. são muitíssimos, mas eles têm uma manhã inteira de oração, né? Até pessoas já nos questionaram, vocês não são orantes, quando é que vocês rezam? E interessante, quando as pessoas nos cutucaram, e alguns nos cutucaram maldosamente, e claro, o cutucão maldoso dói, não é? A resposta que me vinha dentro, eu não disse para a pessoa para não ofender, não é? Até mesmo, desculpa, para não humilhar, não é? Mas o que vinha e quase chegava nos meus lábios era a resposta que se dá a respeito de Dom Bosco, né? Porque fizeram esse questionamento a respeito de Dom Bosco, mas quando é que Dom Bosco reza? Né? E a resposta, o questionamento contrário é esse: quando é que Dom Bosco não reza? É a mesma coisa que vinha a mim, né? Quando é que a Canção Nova reza? E a minha resposta é essa. É uma pergunta: quando é que a Canção Nova não reza? Porque com muita modéstia eu preciso dizer, quando é que o Padre Jonas não reza? Né? Claro, eu preciso rezar muito mais, preciso. Eu devo rezar muito mais profundamente, devo, eu estou sempre em dívida com Deus, né? Mas hoje eu posso dizer, eu rezo 24 horas no dia. Esse orar sem cessar na vida do Padre Jonas acontece concretamente como? Porque é aquilo que eu digo num dos nossos documentos. O nosso relacionamento na Canção Nova, e o meu, é o relacionamento de patrão e operário, né? Nós trabalhamos para Deus, numa obra de Deus. Então, Deus é o nosso patrão, bem entendendo, e nós somos os operários dele. Então, há um relacionamento entre os operários e o seu chefe, o seu patrão, o seu dono. Então, nós vivemos esse relacionamento continuamente. Eu estou sempre perguntando para Deus o que é que eu falo, o que é que eu não falo, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, quando eu faço. Existem práticas especiais que lhe acompanham? O seu levantar da cama, as suas primeiras, os seus primeiros momentos do dia, os seus últimos momentos do dia, existem provavelmente, com certeza, particularidades de sua espiritualidade? Há particularidade, sim, mas, sabe, são tantas coisas que acontecem comigo que eu não consigo viver uma rotina, né? As coisas estão sempre se renovando também nessas práticas. Se eu disser para você que eu tenho uma prática desse tipo que se repete sempre, eu estaria mentindo, não é? Mas é que está, de maneiras novas, sempre diferentes, né? Desde o meu acordar, e também quando eu me acordo durante a noite, né? E acontece a gente acordar durante a noite. Graças a Deus, eu não tiro o pensamento do coração de Deus, né? E claro, quando as coisas apertam mais, quando as coisas são mais difíceis, quando os problemas são mais intrincados, quando eu me vejo assim, encurralado numa situação, claro, aí é muito mais ainda o relacionamento com Deus. Não é que eu pego e começo a rezar a Ave Maria, o Pai Nosso, não é que eu começo a orar em línguas, né, disparando a orar em línguas, não é, né? Mas o meu coração, a minha alma, o meu ser, o meu pensamento, né, vai para Deus. Vamos dizer, até mesmo o meu desespero, né, ele me projeta para Deus, né? Eu vivo tudo isso em Deus. E acho que isso é uma marca da nossa espiritualidade, que eu, olhando para trás, vejo, está no livro do Abeixotá, né, a alma de todo o apostolado. A gente precisa ter práticas precisas, né? A missa é o meu ponto alto todos os dias. O rezar com a igreja, o ofício divino, eu rezo o ofício divino e capricho para rezar o ofício divino, porque eu sei que não sou eu orando apenas, é a igreja inteira. Eu estou orando com a igreja, estou sendo boca da igreja naquele momento, e sei que é uma eficácia, não é? Quando a igreja ora. Então, eu faço questão. Então, existem práticas, né, o rosário, etc, etc.
Mas muito mais do que as práticas que eu vou realizando, são momentos fortes de apoio. Uma vez eu escutei o senhor dizendo que dificilmente o senhor projeta o seu dia. Sim. É isso mesmo? Não Eu escuto ele dizendo projetar. isso faz anos. Não Continua consigo, assim? Continua, não consigo projetar. Hoje, por exemplo, o dia que nós estamos vivendo, eu não consegui projetar. Ele foi totalmente diferente, está sendo totalmente diferente daquilo que eu imaginava que ele fosse. Então, graças a Deus, o mais importante de tudo aquilo que eu estou dizendo é que, assim como no meu passado, eu não tive um momento em que eu não quis ser padre, né? Durante o meu dia todo eu estou, graças a Deus, sintonizado com Deus, né? Com uma bússola que vira, ela vai para o norte, né? Mesmo quando ela se desvia, o movimento dela é chegar para o norte. Não vou dizer que eu não escapo, né? Mas é que está. Se eu escapo, se eu saio da sintonia, a agulha fica ali inquieta, né? E a agulha tende, como é a agulha de uma bússola, a voltar-se para o norte, a voltar-se para Deus. Isso é graça, né? Eu só posso agradecer. Padre Jonas, isso que o senhor está contando agora é uma coisa invejável. E graças a Deus que os grandes santos nos ensinam que esse tipo de inveja a gente pode ter, não é? Sim. Que é a santa inveja. Quando o senhor olha para a sua vida, de que foi, de que Deus mais se valeu para ensiná-lo a viver a espiritualidade desta forma? Quais foram os instrumentos os quais Deus mais utilizou para educá-lo assim? A minha pequenez, não é? Deus quis resumir muitas coisas na minha vida, não é? Deus quis que eu fosse obediente como um jesuíta, ao tipo de que Santo Inácio quis que os jesuítas fossem, e sou obediente, né? Algumas vezes eu preciso de heroísmo, né? Mas eu sou obediente. Deus me quis pobre como um franciscano da escola de São Francisco, né? Deus me quis puro como Dom Bosco, né? E algumas outras coisas aí também, né? Quais elas? Não, eu vou logo a concreta. Por favor. Né? Deus me quis pequeno que nem Santa Teresinha, né? Quando canta aquela música, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Que eu ame a minha pequenez, né? E a minha pobreza. O que fez com que eu prosseguisse assim nessa espiritualidade de estar com Deus, estar com Deus, estar com Deus, foi a minha pequenez, a minha pobreza, a minha insignificância. Eu não sou capaz de nada, ora Carlos, estou falando francamente a você, como filho, olhando nos seus olhos. Eu não sou capaz de nada. A minha capacidade é só Deus. É unicamente Deus. Se eu me desviar de Deus, eu não sou nada. Então, pela minha necessidade, eu preciso estar nele. E esse foi o golpe de misericórdia da parte de Deus, né? Eu sendo pequeno, eu sou. Confesso diante de todos que eu sou pequeno, eu sou insignificante. E ao mesmo tempo, precisando de fazer tudo isso, né? Eu não tenho outro jeito, a não ser me projetar em Deus. E justamente Deus foi sábio, Deus foi pedagógico, Ele não só me fez pequeno assim, mas me fez sentir a minha pequenez. E por isso que eu me encanto com essa música, né? Me fez amar a minha pequenez, né? Que esse foi o ponto fraco pelo qual Deus me atraiu, né? Então, eu não tenho como escapar dele, igualzinho a agulha da bússola, né? Ou eu estou voltado para Deus, ou eu não sou nada. A sua espiritualidade o fez apaixonado pela juventude, Sim. pelo jovem. Sim. Desde quando? Eu acho que desde sempre, mas especialmente quando Padre Novo, né, numa procissão de Nossa Senhora Auxiliadora, um jovem chegou para mim, eu sei o nome dele, Sérgio Monello, e me disse assim, igualzinho o que aconteceu com Dom Bosco.
né, na sacristia, aquele dia, né? O Sérgio Monello chegou para mim e disse, olha, eu sou dos marianos jovens aqui da paróquia. Eles estão assim, tão desamparados, ninguém para cuidar deles, né? Por que o senhor não vem, senhor padre jovem? Por que o senhor não vem dar uma mão para a gente? A nossa reunião é sábado, às tantas horas e tal. Naquele tempo eu já era tão ocupado, eu já tinha os meus dias, todos eles tão preenchidos, né, que naquela hora eu tive tendência humana de dizer não, mas eu senti como se Nossa Senhora estivesse atrás de mim dizendo, diga sim, né, e eu disse sim, né, e entrei nessa enroscada, como você gosta de dizer. No sábado seguinte, lá estava eu com os jovens marianos, né? Dos jovens marianos é que surgiu a questão dos jovens da paróquia, que foi uma ampliação, né? A missa de jovens que nós tivemos, e aí foi brotando de dentro de mim. Claro, eu herdei isso de Dom Bosco, o carisma de Dom Bosco com a juventude, daí foi se evidenciando, né, em mim o carisma de Dom Bosco, de amar a juventude, e mais do que amar a juventude, é me dedicar, ser tudo para todos, para aqueles jovens. Aí a coisa foi se estabelecendo. Dessa vez, quem lamenta muito mais do que os nossos telespectadores sou eu. Nós já chegamos ao final do nosso programa de hoje, mas você que nos acompanha, nós estaremos juntos em mais uma oportunidade, isto é, no nosso próximo programa, ainda com o Padre Jonas Habib, celebrando a Canção Nova. Você vai me dar um momentinho, né? Sim, porque neste programa eu acabei dizendo a você, e é claro, dizendo para todo mundo, porque uma televisão vai longe, vai além do Brasil, né? Coisas que eu nunca diria. Eu sei. Não é? Coisas que eu nunca teria coragem de dizer. Se eu depois vou ouvir essa fita na sua gravação, né? Eu vou ficar admirado. Como é que eu tive a coragem de dizer certas coisas? Todas elas são verdades, todas elas são realidades, né? Cutucou e eu reagi naturalmente igual os meus olhos reagem. Portanto, foi tudo muito autêntico, né? Tudo muito verdadeiro. Mas eu espero que você, né, telespectador que me viu, que me ouviu, que talvez até queira ver de novo, né, isso cutuque você, para você até ver de novo, porque a Canção Nova faz isso mesmo. Eu que ensinei que gravasse todas as coisas, porque isso tudo pode produzir muito efeito ainda. Não é? Me entenda, né? Releve, não é? Eu continuo sendo pequenininho. Eu sou insignificante. Não pense que eu seja grande coisa por causa das coisas que eu falei. Eu falei porque são verdade. Mas eu sem Deus não sou nada. Eu vejo que a minha única riqueza é isso. Eu só sou alguma coisa com Deus. Ele é tudo. Termina. Tá bom. Então, nós nos encontramos no nosso próximo Gente de Fé. E, é claro, a gente quer ver você aqui com a gente. Até a próxima.